Em meio à incerteza jurídica criada por um impasse entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, a PEC dos precatórios deve ser votada nesta terça-feira, a partir das 9 horas, em segundo turno, pela Câmara dos Deputados. O texto passou no primeiro turno com uma margem apertada, de apenas 4 votos a mais do que o necessário. Para aprovação de uma emenda à Constituição Federal, são necessários 308 votos. E no primeiro turno, a PEC dos precatórios recebeu 312 votos. É uma votação, jornalista Beto Almeida, cheia de incertezas, de impasse, de uma verdadeira guerra entre oposição e aliados do governo federal. O governo federal considera a PEC essencial para garantir recursos em 2022, destinado a bancar parte das verbas necessárias ao Auxílio Brasil. De outro lado, a oposição se movimenta e diz que a PEC significa um verdadeiro calote porque vai adiar o pagamento de precatórios. O PSB entrou no Supremo Tribunal Federal para questionar a votação da PEC dos precatórios. É tanta confusão, jornalista Beto Almeida, mas antes da votação tem também partidos e bancadas se reunindo para discutir se muda ou mantém o voto nessa votação da proposta de emenda à Constituição que modifica os critérios de pagamento dos precatórios, que são as dívidas da União com estados, municípios, empresas e pessoas físicas. É isso mesmo, eu não duvido, por exemplo, que a PEC dos precatórios tenha seus problemas, tenham algumas dificuldades em relação a determinados grupos, que a gente vai já falar disso, mas a gente tem que ver que o discurso também está contaminado pela ideologia partidária, pela ideologia política, pela disputa presidencial do ano que vem, onde os partidos estão enfileirados ali na oposição ao presidente Bolsonaro. E aqui eu não estou fazendo defesa de governo não, tá? Só estou colocando os fatos como eles são. Na realidade, o que nós vemos aí é uma queda de braço entre governo e oposição, onde cada um tenta mediar as suas razões, as suas justificativas, porque a pergunta que não quer calar aqui é o seguinte, Luzenor. Ok, a PEC dos precatórios vai ser derrubada, tá certo? Qual foi o esforço que se fez, Luzenor, para aprovar a mudança, por exemplo, lá atrás, alguns meses atrás, na questão daquela PEC na economia, para mudar, por exemplo, a questão do imposto de renda e ter dinheiro para pagar essa questão do Auxílio Brasil, do novo Auxílio Brasil, dos benefícios sociais. Você quer que eu responda? Eu quero. Nessa PEC Agora, que você se refere sobre o imposto de renda, não tinha um interesse tão apelativo para despertar o interesse dos parlamentares em aprovar essa mudança nas regras do imposto de renda. Tanto quanto existe na PEC dos precatórios, que tem um apelo aí do governo federal, argumentando que o dinheiro é para bancar o Auxílio Brasil. E do outro lado, tem também o atrativo dos deputados federais e senadores que querem dinheiro para os municípios. E como o governo federal está com o cofre aberto para liberar as verbas do orçamento secreto, aí sim, os deputados se mobilizam com mais intensidade, com mais volúpia, para votar pela PEC dos precatórios. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, pelo contrário. Aliás, respondeu, você confirmou. Eu ajudei? Ajudou, exatamente. Obrigado, Beto. Você ajudou porque Homem sensível. você confirmou. Não é sensibilidade aqui, é apenas a gente entender o quê? Que você acabou de confirmar que, na realidade, existem interesses, inclusive dos próprios parlamentares, em arrancar nacos do governo em emendas, seja do orçamento secreto, seja de onde for, para poder exatamente votar favorável à PEC dos precatórios, porque sabem que o governo está literalmente com a faca no pescoço, precisando de definir esta verba para o ano que vem. E aí o que acontece, Luciano? Você só fez confirmar o seguinte, que o que prevalece aqui é a disputa, a queda de braço política e ideológica. Porque é o seguinte, eu vi uma entrevista do... Eu vi uma entrevista do ex-ministro, do ex-ministro Maílson da Nóbrega, aquele que levou o Brasil para uma inflação altíssima lá no século passado, defendendo, inclusive, Luciano, que o governo tinha que rever esses benefícios assistencialistas, essas transferências de renda, que muitas já não davam mais nenhum resultado, que isso significava que o governo dava com uma mão e tirava com a outra, que essa PEC dos precatórios era péssima. Ok, e o que colocar no lugar? Qual foi o trabalho feito, Luciano, para fazer uma alternativa para a oposição, para os parlamentares que estão lá e chegar e dizer, olha,
Presidente Bolsonaro, essa PEC dos precatórios não serve, mas nós estamos com essa proposta aqui. Não aprovaram as mudanças no imposto de renda. Deixaram o governo sem opção. Agora vão para a PEC dos precatórios, querem derrubar. Ou seja, querem inviabilizar, Zenon, na realidade, a vida de pelo menos 17 milhões de brasileiros que estão aí necessitando de um atendimento, de uma transferência de renda da União e simplesmente não tem alternativa. Mas tem também outro. Eu sou favorável à PEC dos precatórios. Ela tem problemas? Tem. Pois que apresente uma coisa melhor, melhore o que está aí, tire o que for preciso, mas que mantenha dinheiro para pagar os que precisam do Auxílio Brasil já, a partir de agora. O Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, entrou na noite dessa segunda-feira com uma ação no Supremo Tribunal Federal para excluir aposentados e pensionistas da abrangência da PEC dos precatórios. Segundo a diretora da entidade, Tônia Galetti, a mudança na Constituição, se aprovada pelo Congresso Nacional, vai tirar 31 bilhões de reais em 2022 de pagamentos correspondentes a diferenças de benefícios de aposentados e pensionistas. Os segurados com valores acima de R$ 66 mil terão o pagamento dos precatórios adiado. A votação da PEC, como eu falei, está programada para hoje em segundo turno na Câmara dos Deputados. É outro lado, jornalista Beto Almeida, que apareceu aqui essa discussão sobre os beneficiários da Previdência Social, porque a gente fala muito sobre a PEC dos precatórios, abordando especialmente um montante de dívidas que poderão ser adiadas, principalmente com valores acima de 1.000 salários mínimos. Acima desses valores, o pagamento será parcelado. Mas aí, por isso que a oposição está interpretando essa PEC dos precatórios como um calote. Tem um calote temporário? Tem uma desconfiança, porque a partir do momento que o poder público, seja governo federal, governo do estado, governo municipal, quando adia um pagamento, quando muda as regras do jogo, no meio da partida, quem vai ter segurança de receber esse dinheiro? Então, é o caso aí desse aspecto na área previdenciária. O sindicato cobra ao Supremo Tribunal Federal para derrubar essa votação da PEC dos precatórios. Essa questão aí do Sindicato do Nacional dos Aposentados e Pensionistas e de Idosos, é uma coisa que eu acho interessante. Olha só, até então não se tinha falado e nem se tinha conhecimento de que esta PEC dos precatórios iria atingir os aposentados e os pensionistas. Mas está aí o sindicato dizendo que vai sim, e isso chega a 31 bilhões de reais. É onde eu digo, tem que tirar essa parte que faz referência de melhorá-lo. Eu estou falando que a PEC, ela não é a ideal, ela não é a perfeita, mas tem que sofrer melhorias. E é isso que eu fico dizendo. Tem que aprovar, mas tem que fazer as melhorias. Por exemplo, porque essa questão dos aposentados, isso aí é aposentado, pensionista, isso ela tem característica alimentar. Então não dá para ficar realmente empurrando para fazer parcelamento, para entrar dentro do limite estabelecido, porque para o ano que vem, por exemplo, dos 89 bilhões de reais, a proposta da PEC é essa, é estabelecer o seguinte: pega os valores de 2 anos anteriores, vamos fechar em 40 bilhões. Nós só vamos ter 40 bilhões para pagar precatórios em 2022. Para o nosso ouvinte entender, é isso. Então é como se ele estivesse cortando pela metade o dinheiro que vai estar reservado no orçamento do ano que vem para pagar esses precatórios. E aí entram 31 bilhões de aposentados e pensionistas. Eles têm razão de chiar. 31 bilhões de reais. De reais, exatamente. Para aposentados e pensionistas. Eles têm razão de chiar. Tem precatórios acima de 66 mil reais. Exatamente. Porque tem também outro tipo de precatório para os beneficiários da Previdência Social, que é até 60 salários mínimos. Inclusive, conversamos nessa segunda-feira com o juiz federal da 19ª Vara da Justiça Federal do Ceará, Tiago Mesquita, aqui no Jornal Alerta Geral, nessa segunda-feira, quando ele revelou que no Ceará existe em tramitação 7 mil processos movidos contra o INSS. E os processos, as ações que são ganhas pelos segurados na Justiça Federal, são precatórios de até 60 salários mínimos, ou seja, 61 mil reais. E no caso aqui dessa PEC dos precatórios, os valores, de acordo com o Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas, os valores acima de 66 mil reais terão
o pagamento Mas vamos adiado. falar aqui ainda sobre a PEC do ponto de vista político, porque é isso, gerou... Eu já estou com o tempo acabando, Não, eu mas dei bem- todo o tempo para Não, você a gente falar e falou agora de você já outro- está querendo de- voltar É a porque PEC. a PEC, Pois então deixa eu a falar PEC o seguinte tem muitos aqui. aspectos, e um dele é político, porque hoje tem reunião do PDT, meio-dia em Brasília, na sede do partido, e onde vão estar exatamente os deputados do PDT aqui do Ceará, discutindo com o presidente nacional, Carlos Lupe. Carlos Lupe, de novo, vai tentar reverter o voto daqueles 15 deputados que na semana passada votaram favorável à PEC dos precatórios. Entre eles, 4 cearenses. Você lembra quais foram, Beto? Leon- Roberto Monteiro, André Figueiredo, Figueiredo. Eduardo Bismarck e o quarto, Leônidas Cristina. Leônidas Cristina. O único que resolveu mudar, já disse que vai mudar o voto até agora, é Leônidas Cristina. E essa votação gerou uma crise no PDT, ao ponto do presidenciável Ciro Gomes dizer o seguinte: ou mudo o voto, ou eu estou fora da disputa presidencial. Ele, claro, não disse com essas palavras, ele apenas suspendeu temporariamente, suspendeu a temporariamente, pré-campanha. é. Beto Almeida, olha aqui o que diz a Rosineide Nogueira, que está em Aracoiaba. Claro que Aracoiaba você sabe onde é que se Ó, fica, não vou né? cair nessa sua pegadinha agora não, viu? E, pois é, né? Beto, quer dizer Essa- que você não sabe onde é que fica Aracoiaba, Beto? Sei, mas é pegadinha sua. Olha, Aracoiaba, Beto, fica ali depois de Redenção. Eu sei, exatamente. Quando eu falei Vale do Acará, porque eu brinquei com você aqui, você disse, olha, fica ali perto de Redenção. Não é bem perto encolado, não. Você sai de Guaiúba, chega a Redenção, à esquerda tem Acarape, tem Barreira, depois volta para ser 040, 060, né? E aí sobe a região do Maciço Baturité, passando por Aracoiaba, Capistrano, Baturité, Guaramiranga, Você perguntou qual foi o município? Foi Aracoiaba, Não, o anterior, lá do... Barreira. Barreira. Barreira é o comecinho ali da subida da serra, do lado de lá. Errou, foi feio. Errei não, senhor. Eu vou pela... Ó, Marcos, isso aí não vale esse som. Vou te dizer por quê. Se você for pela BR-116, você chega em Chorozinho, você pega à direita e você começa a subida da serra por ali, por Ele acertou, viu, Marcos? Ele Barreira. acertou. Ah, Ó, Beto, então vamos aqui. O que diz a Rosineide Nogueira? Bom dia, meu cunhado Chico manda dizer que o Chagas, de 87 anos de idade, é ouvinte diário do jornal Alerta Geral. Bom Que dia, legal, seu Chagas, seu muito bom. Chagas, vale. Não, aqui é o abraço especial, o registro especial para a Rosineide, para o cunhado Chico e para o seu Chagas, de 87 anos de idade, com o ouvido colado aqui no nosso bate-papo no Alerta quem Geral. gosta de boa informação não tem idade, Luciano. Elias Chaves está em São João do Jaguaribe, Antônio Bandeira em Ipueiras, o Valton Albano está em Tejuçuoca e o Rogério Távora está em Chorozinho, Linival Alves Brito também em Chorozinho, melhor dizendo aqui. Linival, eu acho que eu conheço o peraí. Linival. em Chorozinho. Rogério Távora está em Aracoiaba, Linival Brito em Chorozinho. Tem também Beto Almeida, já falei aqui de Lagoa Nova, município de Barreira, onde está o nosso ouvinte, o Mazim Barreira. Mazim em Barreira. Em Barreira, né? Final da nossa conversa aqui, Beto Almeida, 7 horas e 44 minutos. Rapaz, já encerrou. Você fica conversando, Ó, você perde beleza, muito então tempo ainda, com- mas ainda tem coisas, a gente conversa amanhã então. Um bom dia a todos. Grande abraço a você, ouvinte internauta.